O meu amigo, meu convidado de hoje. Muito bom dia, Cláudio. Bom dia, Evandro. Prazer estar aqui no programa Brasil.com, tratar de um assunto tão relevante para a sociedade brasileira. Cláudio, o conceito de segurança alimentar, ele nasceu na década de 70, né? A sua evolução até a definição atual incluiu diferentes variáveis econômicas e socioculturais. A segurança alimentar é o acesso físico, social, econômico permanente a alimentos seguros, nutritivos e em quantidade suficiente para satisfazer suas necessidades nutricionais e preferências alimentares, tendo assim uma vida ativa e saudável. Essa terminologia ela surgiu no ano de 1996, em Roma, que foi a primeira Conferência Mundial da Alimentação, que trouxe essa definição. E a Organização das Nações Unidas, quem trata da alimentação no mundo é a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E o combate contra a fome, ele é um desafio global, e é o que determina a própria Organização das Nações Unidas em seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, você é membro do Conselho de Segurança Alimentar. Mas antes da gente entrar na questão do Conselho, Cláudio, fala para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, para os nossos amigos, quem é Cláudio Santos? Sou Cláudio Santos, sou, em princípio, aí um admirador aí da luta, das causas sociais, uma pessoa que acredita na mudança, uma pessoa que gosta de debater, gosta de propor ideias, de buscar uma transformação, de fazer com que as pessoas participem, né, que as pessoas possam se importar, né, com os outros, que as pessoas possam, de fato, serem agentes da transformação, serem agentes da mudança. Então, acho que eu trabalho para isso, seja como professor, seja como militante, no Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Duque de Caxias, ou no Fórum permanente sobre população adulta em situação de rua. Então, todos os espaços que eu procuro estar, eu procuro aí ser um agente da mudança, da transformação social. Legal. É sempre bom receber pessoas que têm esse comprometimento com a luta, né, com as causas sociais, porque nós falamos muito em desenvolvimento humano e sem luta pelos direitos e defesa das causas sociais, dificilmente a gente consegue desenvolver a humanidade. Ainda há pouco eu falei sobre a ONU. A ONU tem como meta levar ao fim, né, todos os tipos e formas de fome, isso até 2030. Isso requer a união de várias nações seguindo no mesmo patamar. Mas vale lembrar e destacar que entre 2019 e 2022, a fome em nosso país cresceu números acima de 400%. Curioso é que, ao mesmo tempo, crescia e batia esse recorde de produção agrícola, de faturamento, do lucro da agropecuária e dos agronegócios. E, ao mesmo tempo, a fome crescia em nosso país e as maiores reservas de dinheiro que são liberadas nesse contexto, até com financiamento público, é para o agronegócio, né? E nós vemos que quem abastece a nossa casa não são os grandes produtores rurais, porque o que eles produzem normalmente hoje é tratado como commodities, né? Normalmente o produto ele é levado para exportação e o mais conhecido deles é a soja. Quem produz o alimento que chega na nossa casa, que é a cenoura, a cebola, o pimentão, o tomate, são pequenos agricultores baseados na agricultura familiar. E nisso o Brasil precisa avançar muito, porque nós não vemos política de atenção e de financiamento para a agricultura familiar como deveria, né? Um país com a dimensão que é o nosso Brasil merecia um pouco mais de atenção nesse sentido. Por outro lado, também destaco que a África continua sendo o país que mais sofre com a fome no mundo. Para você que nos acompanha, é importante saber que 1 a cada 5 pessoas na África passam fome. E nós precisamos ter um olhar coletivo enquanto nação, olhando a questão da fome, do combate à fome, à insegurança alimentar em nosso país, mas também de buscar soluções para que outras nações no mundo também possam enfrentar esse desafio. Bom, dito isso, Cláudio, como é que você vê a política de segurança alimentar na esfera
federal, a nível nacional? Na verdade, o Brasil, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Acho que é um dado importante no governo Lula. E aí a gente veio um avanço de um retrocesso nas políticas públicas no Brasil nos últimos anos, né? Sobretudo a partir, né, do golpe que sofreu a presidenta Dilma Rousseff em 2016. E a gente vê alguns setores, né? Nós vemos no Brasil, né, o crescimento de setores ligados, como você bem colocou, ligados ao agronegócio. Então é interessante fazer um paralelo. Por que tanta gente passa fome no Brasil se a gente tem recorde de safra, se a gente tem recorde de exportação, se essas commodities brasileiras são tão valorizadas no exterior, né? Então acho que eu trouxe alguns dados que são importantes para que a gente possa, de certa forma, esclarecer, elucidar, né, esse debate, né? Então, que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos, né, atrás da China, Estados Unidos e Índia, embora seja o segundo maior exportador do mundo, né, com 19% do mercado internacional é de grãos brasileiros, né? E aí as exportações brasileiras alcançaram, né, só em 2020, 37 bilhões de dólares. E no período de 10 anos, né, entre 2000 e 2020, alcançou aí a cifra de 419 bilhões de dólares. Né? Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro, né, para estar concentrado na mão de um único setor. E aí, mantendo aí essa retrospectiva, né, na verdade, o Brasil é o maior exportador de açúcar e café, é o terceiro produtor mundial de frutas, né? Então, o Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, né? Primeiro os Estados Unidos, depois vem o Brasil, depois a União Europeia, né? E o maior exportador do produto no mundo, né? Então, além de ser o segundo maior produtor, é o maior exportador de carne bovina no mundo, né? Então, em 2020, o rebanho brasileiro foi o maior do mundo, representando 14,3% do rebanho mundial, com 217 milhões de cabeças de gado. Ou seja, se o Brasil tem 214 milhões de habitantes, então a gente tem mais gado do que cidadão brasileiro. E o povo, né, a gente acompanhou ao longo da pandemia as pessoas comendo no caminhão de lixo, as pessoas, né, comendo, né, no lixo, né, na fila do osso, em diversos setores, em vários lugares aí do Brasil, né? Então aí o Brasil é o segundo maior produtor de frango do mundo, o terceiro maior produtor de suínos. Então você vê a variedade da produção, né, de carne no Brasil, né, e de grãos, contrasta, né, então um pouco também com essa realidade agrária brasileira, né, que não privilegia, como você bem recordou, né, os pequenos e médios agricultores, né? O Brasil ainda precisa avançar no campo da reforma agrária, é uma dívida histórica. Inclusive o Brasil tem uma história política associada ao latifúndio, associada à escravidão, né, associada à monocultura da cana-de-açúcar, né? Então o Brasil ainda, por um lado, ele é moderno no agro, né, na propaganda, o agro é tech, o agro, né, é a modernidade, mas é o ponto, mas também, por um outro lado, o agro na estrutura social brasileira é um retrocesso, né, político. Agro, diante de todos os números, agro também é fome. Exatamente. Então é um contrassenso você ter recorde de exportação, de produção de carne, de frutas, de grãos, e a população, né, passando fome, né? Então principalmente aí, mais de 30 milhões, 33 milhões de pessoas, né, no Brasil passando fome, né? Eu trouxe um recorte do portal G1, publicado em julho de 2023. E ele nos dá a seguinte informação: o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar. No mundo, são 735 milhões de pessoas passando fome e 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar.
E segundo o relatório da ONU, atualmente no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas desnutridas. São dados, né, estarrecedores, né, para aquilo que a gente veio conversar um pouco, né, falando um pouco da estrutura da economia brasileira, que hoje é alicerçada em cima do agronegócio. E aí, por um outro lado, né, contrapondo a essa questão que você bem coloca sobre a questão dos pequenos e médios agricultores, né, segundo a Comissão de Pastoral da Terra, né, o Brasil registrou um conflito no campo a cada 4 horas em 2022. Né, e esses conflitos aí estão concentrados principalmente na Amazônia, né, onde cresce a destruição, né, do ecossistema da Amazônia, né, de todo o meio ambiente. E aí você vê que, né, nesse mesmo ano, né, de 2022, foram registrados aí mais de 2.000 conflitos, né, em disputa aí mais de 80 milhões de hectares de terra. Então você vê o Brasil, por um outro lado, é um grande exportador, né, de grãos, de carne bovina, de frango, de frutas, né? E por outro lado é um barril de pólvora, né, por conta da concentração da terra nas mãos de poucos grupos econômicos que hoje dominam, né, o agronegócio, ao passo que, né, a gente viu aí todo o desmantelamento dos órgãos de fiscalização do meio ambiente, para que realmente esse setor pudesse avançar no Brasil. Né? Então, essa discussão entre como é que se alia desenvolvimento econômico, com desenvolvimento ambiental, com desenvolvimento social, e aí acaba, de uma certa forma, aqueles setores com mais força de mercado, né, acabam dominando esse debate. E o ruim, né, principalmente, é o fato de que, né, esses impactos, né, vão ser gerados, né, vistos aí em todo o Brasil, né, nas grandes cidades, onde aumenta o preço, né, dos alimentos, né, porque não tem uma regulação. Infelizmente, aquilo que o Dom Mauro falava em relação ao alimento ser uma mercadoria. Hoje um alimento é uma mercadoria, quando na realidade deveria ser um patrimônio nacional, no sentido de garantir a soberania alimentar, conforme esses dados que você vem trazendo ao longo aqui do nosso debate. E o povo, né, cada vez mais sem acesso à terra, sem acesso ao alimento, sem acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, questão de segurança alimentar, quando a gente debateu, assim, você colocou muito bem, tem evidentemente esses dados da FAO, né, que é o organismo da ONU, né, tem os objetivos do milênio, tem toda essa questão, mas ao debater a questão da fome no Brasil, não é só debater uma questão só do acesso ao alimento, né, é debater o meio ambiente, né, é debater justiça social, é debater reforma agrária, é debater desigualdade social, é debater racismo estrutural, né, é debater o acesso desigual aos recursos hídricos, né, os recursos ambientais, né? Então a gente também tem um problema de uma segregação socioespacial no Brasil, né? Você vê o Brasil concentrada a riqueza no sul e sudeste, né? Enquanto regiões do centro-oeste, nordeste e norte, né, passam aí, são os locais do Brasil onde há maior concentração de pessoas em situação de insegurança alimentar, que é o vulgo fome, né? A gente fala em segurança alimentar, mas é o vulgo fome. Embora a gente, por um outro lado, por conta da própria cultura capitalista, hoje a gente também tem, né, um grande número de pessoas com a questão do sobrepeso, né? Então, que também é o contrário da fome, mas também não deixa de ser uma forma de má alimentação, né, de má acesso aos alimentos, né, por conta até de uma cultura, né, do descarte, dessa cultura do delivery, né? Então a gente precisa, né, sempre discutir, sempre trabalhar a segurança alimentar na perspectiva da alimentação de verdade, né? Aquela alimentação sem o veneno do agrotóxico, aquela alimentação que é produzida pelos pequenos e médios agricultores, né, valorizando a cultura local, valorizando aí a produção artesanal,
né, valorizando, assim, evidentemente, a economia local. Né? E a gente lembrando também que é o potencial que a segurança alimentar tem de geração de emprego e renda, principalmente para aquelas pessoas que estão radicadas no campo, radicadas com trabalho com a pecuária, com a agricultura, né, com o manejo da terra, com o manejo da água. Então acho que é importante também que esses pequenos agricultores são essas pessoas que cuidam realmente da natureza, cuidam mesmo, de fato, de forma a produzir de uma maneira ecológica sem agressão ao meio ambiente. Perfeito. Tem um outro recorte aqui que fala sobre o estado do Rio de Janeiro, mas eu vou lembrar algum fato